Seu tipo psicológico é mais extrovertido ou introvertido? Existem líderes com perfil mais extrovertido e líderes com perfil mais introvertido. Qual é o melhor? Não tem o melhor. É apenas uma estrutura psicológica, um tipo psicológico. Essa nomenclatura vem de Carl Gustav Jung, que foi famoso psicólogo, psiquiatra suíço, e que cunhou esses termos, né, do introvertido e do extrovertido. Trazendo esses termos para a liderança empresarial, isso traz curiosidade, trazem algumas curiosidades bem interessantes. Uma liderança, por exemplo, extrovertida, ela vai ter uma conectividade com as pessoas, vai ter uma conexão com as pessoas diferente, porque a conexão delas geralmente é na interação com essas pessoas, conversando com essas pessoas, dialogando, numa reunião, em desenvolvimento de grupo. Nisso o líder extrovertido vai se sentir muito bem, muito energizado. Já os líderes introvertidos é exatamente o contrário. Eles pensam mais antes de falar, diferente do líder extrovertido. Eles precisam primeiro entender sobre algum tema ou alguma decisão dentro de si mesmo, na sua mente, para depois colocar isso para fora, ou trazer para uma reunião. É muito comum, por exemplo, a gente identificar, pelo menos de introversão e de extroversão, facilmente numa reunião de trabalho. Às vezes a liderança mais introvertida, e se essa liderança não é a liderança responsável por aquela reunião, porque podem ter vários líderes e aquele líder introvertido não ser o responsável por conduzir aquela reunião específica, ele pode ficar inclusive mais acuado. Então você vai perceber melhor que ele precisa processar mais tempo o que ele está ouvindo para depois se posicionar. Às vezes a gente ouve nos bastidores assim, fulano de tal, né, o fulano de tal, foi para aquela reunião, está na liderança, mas não se posicionou, não falou nada, nem participou, não está nem aí para o grupo. E não necessariamente isso aconteceu. Pode ser que aquela liderança ainda esteja processando aquilo que foi dito e não sentiu a necessidade tão forte de se posicionar já naquela reunião. Pode ser até que ele precisaria, ou que ela precisaria ter se posicionado, mas a liderança introvertida ela vai ter uma tendência a processar e amadurecer mais uma decisão antes de se posicionar. Já a liderança extrovertida é exatamente o contrário. Ela, na verdade, a liderança extrovertida, a pessoa vai pensando enquanto fala. Então, ela precisa falar para, inclusive, conseguir se compreender a si mesma, o que ela pensa, o que ela valoriza, de que forma ela pode engajar aquelas pessoas. É muito comum, por exemplo, a gente também vê nas organizações que os perfis introvertidos, eles se cansam mais com o extrovertido. Então, como o extrovertido tem uma tomada, digamos assim, de energia para fora, e o introvertido uma tomada de energia para dentro, esse comportamento consigo mesma ou consigo mesmo, ele pode interferir durante essas relações interpessoais no trabalho. Um cuidado é muito importante. Cuidado para você não se rotular demais e nem rotular outras pessoas. Porque aquela primeira provocação que eu fiz, se você é mais extrovertido ou você é mais introvertido, na verdade é para você analisar. Quais são os riscos se eu sou mais extrovertida? Quais são os riscos se eu tenho uma liderança mais introvertida? Isso tem um impacto com as pessoas. Se eu tenho uma liderança mais extrovertida e eu estou lidando com pessoas que também são extrovertidas, talvez a gente vai se entender melhor por um dado momento. Mas talvez não se entender melhor justamente porque tem aí um relacionamento espelhado muito forte. O que é bom mesmo é a gente se conhecer e entender quais são os gatilhos, as armadilhas, as sabotagens e os conflitos que a gente pode causar e impactar nas relações com os outros por conta desse nosso tipo psicológico, seja de extroversão, seja de introversão.